Esta garçonete ficou chocada quando descobriu quem é na verdade o mendigo que ela estava alimentando. Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Com essa frase, Ana Lúcia sempre iniciava seu dia ao brincar com os outros funcionários que ao seu lado esperavam o restaurante Dom Sabor abrir ainda bem cedo, pouco antes de o sol nascer. Era o segundo mês de trabalho naquele novo emprego, e por trás daquela brincadeira, Ana Lúcia escondia um fundo de verdade, pois desde a época que perdeu o emprego dos seus sonhos no ateliê onde costurava, ela nunca mais encontrou alegria em acordar cedo e ficar o dia todo fora de casa apenas para garantir sua própria sobrevivência. Ana Lúcia era formada em moda e nunca teve a oportunidade de seguir a carreira de estilista. Quando a possibilidade estava prestes a acontecer, seu tapete foi puxado e todas as portas se fecharam. Vagar por empregos que nada tinham a ver com seus sonhos parecia ser sua nova sina, e por isso, tudo o que restava para a moça, que já não era mais tão sonhadora assim, era aceitar o destino e apenas brincar com a nova realidade. Os funcionários do Dom Sabor se acostumaram rápido com o jeito extrovertido e irônico de ser daquela moça. No começo, ela não tinha jeito com os pratos, e muito menos com as anotações nas comandas, além do fato de sempre fazer boas confusões com os pedidos dos clientes. Mesmo assim, sua simpatia parecia ser capaz de ganhar o mundo, pois ela sempre estava sorrindo, improvisando com o feeling certo de cada cliente para lidar com os erros, e não demorou para que ela fosse elogiada à gerência mesmo não sendo a garçonete perfeita. O próprio Gustavo, chefe de cozinha e dono do restaurante, chegou a oferecer para ela uma oportunidade de se tornar a subgerente, já que, além de ensino superior, tinha todas as qualidades necessárias para resolver os conflitos e problemas entre as mesas. Mas Ana Lúcia nunca teve coragem de aceitar, e ela tinha 2 bons motivos para isso. Primeiro, por causa do que aconteceu em seu passado, quando após ficar responsável pela confecção de detalhes de uma grande campanha, ela ficou tão nervosa com a possibilidade de finalmente ser notada como estilista que acabou cometendo erros de cortes e costura que não costumava fazer. A humilhação foi gigante, pois o casal dono da empresa fez questão de tornar tudo público e a usou como exemplo daquilo que não deveria ser seguido. Mais tarde, naquela época, pouco antes de vencer o último dia de seu aviso prévio, um colega de trabalho chamado Vitor Hugo confessou em tom de deboche que ele tinha desregulado a máquina onde Ana Lúcia trabalhava para que ela cometesse os erros que cometeu, pois a vaga de ajudante de estilista era muito concorrida e que só os fortes sobreviveriam no mundo da moda, segundo as palavras do próprio sabotador. Ana demorou muito tempo para digerir toda aquela traição e ainda tentou contar para os patrões o que realmente tinha acontecido, mas toda sua reclamação acabou sendo enxergada como uma forma infantil de lidar com o fracasso. Ela fechou-se em um casulo de incertezas e criou diversas dúvidas sobre sua própria capacidade. Talvez a moda realmente não fosse para ela. Talvez ela devesse mesmo encontrar um ramo menos selvagem, onde sua alegria e pureza fosse ao menos mais valorizada do que nos bastidores dos looks e coleções das estações de cada ano. E assim ela trabalhou como caixa de supermercado, ajudante de farmácia, atendente de call center, até chegar ao Dom Sabor e se tornar a garçonete mais querida entre todas. Não era o que Ana tinha sonhado, mas ela não estava disposta a encarar uma máquina de costura outra vez. Assim, os dias foram passando e ela se acostumando com o uniforme barato e com a gordura em seu avental. O cheiro gostoso da cozinha nem mesmo a seduzia mais, e encontrar propósito em servir bem e ainda sorrir parecia ser uma tarefa cada vez mais complicada. Só que ela simplesmente não conseguia evitar sua natureza de sempre dar o seu melhor. Quando estava para completar o 3º mês naquele novo emprego, Ana se deu conta de que logo completariam 5 anos desde o dia em que deixou seus objetivos maiores para trás. Isso a fez refletir sobre sua vida, se devia agradecer pelo que tinha ou simplesmente lamentar a respeito daquilo que deixou de conquistar. Foi um morador de rua que se instalou no caminho de sua casa que a fez se sentir grata, pois mesmo com todos os percalços e pedras em seu caminho, ela ainda estava de pé, tropeçando em suas dúvidas, mas firme o suficiente para prosseguir. Na mesma noite em que viu o homem pela primeira vez deitado nos papelões, Ana ligou o computador de sua casa e olhou na internet produtos e ferramentas para voltar a criar roupas. De algum modo, a comparação que ela fez entre sua vida e a vida do homem na calçada a fez tomar a decisão de tentar outra vez, mas para isso ela precisaria economizar. Desse modo, todos os dias ela via o mesmo homem barbudo de cabelos longos quando saía de casa e também quando voltava. O sujeito acabou se tornando um lembrete sobre sua própria saúde e privilégio por ter um teto onde dormir e tudo o que precisava para sobreviver.
Por isso, Ana decidiu que faria algo por ele, e assim passou a entregá-lo um sanduíche natural toda vez que saía de casa, e também uma quentinha do restaurante sempre que voltava. O homem nunca dizia nada, parecia ter vergonha de sua própria situação, e Ana respeitava e não forçava qualquer aproximação exagerada. Era apenas um bom dia, boa noite, Deus te ajude e mais tarde te trago mais. Mas foi durante o inverno que a jovem garçonete decidiu fazer algo diferente, e isso simplesmente resultaria no maior choque de sua vida. Como o frio estava ficando cada vez mais intenso e ela já tinha economizado bastante para comprar tudo o que precisava para recomeçar, Ana encomendou os materiais e ferramentas que precisava e começou a desenhar e costurar sem parar, virando as noites após o trabalho e não perdendo um minuto sequer em suas folgas da função de garçonete. Assim, ela criou um portfólio e fez diversas roupas elegantes e funcionais para serem usadas no inverno. E por ver o homem a quem alimentava praticamente todos os dias, ela deduziu seu tamanho e medidas e decidiu fazer uma surpresa. Ana o entregou alguns pares de roupas que ela mesma tinha criado e também um par de sapatos bem confortáveis que comprou com seu 13º salário. Quando o homem agradeceu e pegou as peças em suas mãos, ela reconheceu de imediato os olhos cheios de vergonha, no mesmo instante em que ele reconhecia o estilo e cortes que somente a ela pertenciam. O mendigo da calçada era Vitor Hugo, o rapaz que armou para que ela fosse mandada embora do ateliê. Muitos enxergariam nessa situação uma grande oportunidade para descarregar a ira ou, quem sabe, uma ocasião para mostrar como o mundo dá voltas. Mas tudo o que Ana conseguiu fazer foi arregalar os olhos e ficar encarando o ex-colega traidor, como se não acreditasse em seus próprios olhos. Ele, por sua vez, não tinha coragem de olhar diretamente nos olhos da moça, mas Ana se mostrou grande outra vez, e ao invés de jogar na cara do sujeito o quanto ele tinha atrapalhado sua vida, a moça o abraçou com força e não disse uma palavra sequer, deixando apenas que o choro do homem derramasse enquanto ele tremia contra seu corpo. Ana o levou para casa e, além de comida quente, o deixou fazer algo que não fazia há muito tempo: tomar um bom banho. Só depois que a carga emocional deu um tempo, é que eles se sentaram no sofá e finalmente conversaram. Em momento algum, Ana exigiu um pedido de perdão, mas simplesmente escutou o rapaz contar como no ano anterior, o ateliê entrou em decadência e ele, que tinha apostado todas as suas fichas naquele emprego, fez empréstimos em seu próprio nome para ajudar o casal a manter as contas por mais alguns meses. Só que os donos do ateliê simplesmente o convenceram a vender o carro e o apartamento que tinha para se tornar sócio e juntos reerguerem a empresa, e assim pegaram todo o dinheiro e sumiram no mundo. Vitor Hugo nunca mais os viu depois que deram o golpe, e quando ele se deu conta, estava em uma calçada sendo alimentado pela única pessoa que sempre foi legal com ele, mas que ele traiu por pura ambição. No fim daquela noite, Ana finalmente soltou tudo o que tinha para dizer e contou todas as vezes em que pensou sobre como seria sua vida caso ela tivesse continuado a carreira. Depois, ela se trancou no quarto e deixou o homem dormir no sofá. Não sabia o que faria dali em diante, e mesmo assim não tinha coragem de expulsá-lo. A verdade é que não precisou. Na manhã seguinte, ao se preparar para ir ao trabalho, Ana encontrou um sofá vazio e um bilhete de agradecimento onde Vitor Hugo dizia que nunca mais se esqueceria de sua bondade e que, se Deus permitisse, um dia iria se redimir de todo o mal que tinha provocado. Um ano se passou e Ana finalmente largou o trabalho como garçonete para dedicar-se somente à sua produção de roupa. Na mesma época, a campainha de seu apartamento tocou e ela encontrou Vitor Hugo renovado. Não era mais o mesmo homem em condição de rua que ela tinha alimentado, e sim um sujeito bem vestido e com aparência muito melhor do que antes. "Estou aqui para pagar meus pecados", ele disse pouco antes de entrar. Vitor Hugo não explicou que, após a noite em que passou na casa de Ana, ele decidiu engolir seu orgulho e ir até a prefeitura, onde lhe deram uma passagem para Goiás. Assim, ele voltou à casa de um irmão com quem não falava há mais de 10 anos, e esse irmão foi o responsável por sua ascensão. Eles descobriram o paradeiro dos ex-chefes golpistas que tinha iniciado uma nova empresa em São Paulo, e na justiça, Vitor Hugo conseguiu todo o seu dinheiro de volta com juros e correção. Agora ele estava ali com tudo o que tinha e disposto a investir nas roupas de Ana e em sua marca. Bastava ela assinar sua oferta e assim aceitar a sua sincera súplica de perdão. A princípio, Ana disse que o perdoava e que não era necessário fazer qualquer investimento para isso. Mas o homem foi insistente e demonstrou verdadeiro interesse em se tornar sócio do talento da moça de coração tão bom. Eles fizeram tudo dentro da lei e na presença de bons advogados.
E com um verdadeiro abraço, Ana não conseguiu apenas um sócio, mas também recuperou um amigo. E por falar em amigos e amigas, o nosso abraço hoje vai para Diana Rosa, Marisa Seganfredo, Cirlei Barros e Aira. Assim como Cláudia Maria, Nadir Davi, Glair Scarpim, Edna Pereira e Bené. Um abraço a todos vocês que assistem e comentam em nosso canal. Fiquem atentos que logo seus nomes podem surgir por aqui. E se você gostou dessa história e ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!